dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com um super sucesso I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Se você curte inglês, música, Whitney Houston, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to the first class in 2025 here in the series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, Happy New Year! Feliz Ano Novo! Essa é a primeira aula do ano de 2025, mas já temos aí mais de 250 aulas. Já são mais de 8 anos de série Aprenda Inglês com Música, então dá uma olhadinha lá no canal, navegue pelas playlists que você vai encontrar muita coisa bacana. Inclusive, você pode baixar o PDF com todas as anotações dessa e de todas as aulas gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. E olha só que legal, quem está cadastrado na biblioteca já recebeu por e-mail o material da semana. É muita conveniência, material de qualidade, aulas gratuitas que você só encontra aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Clock strikes upon the hour. Olha só que frase interessante logo para abrir a música. O relógio dá a badalada da hora. Então vamos lembrar que clock é aquele relógio grande, ao contrário de watch, que é o relógio de pulso, o relógio pequeno, né? Então clock é aquele relógio de parede, por exemplo, que fazia um barulhinho, né? Uma badalada. Dependendo do modelo do relógio, o barulho era diferente, mas ele geralmente tinha um som que ele fazia na hora redonda, hora cheia, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e muitos ainda tinham um som que fazia a cada meia hora ou ainda a cada 15 minutos, tá? Então, esse barulhinho era o strike do relógio. E aqui ela tá falando, então, da hora cheia, tá? Clock strikes upon the hour. O relógio da badalada da hora. And the sun begins to fade. E o sol começa a sumir, começa a desaparecer. Ou seja, provavelmente era ali 6 horas da tarde, né, 5 horas da tarde, dependendo ali da estação do ano. Still enough time to figure out. Ainda há tempo suficiente para descobrir how to chase my blues away. Como espantar minha tristeza. A gente vai ver mais sobre esse chase away aí na parte 2. I've done all right up to now. Eu fiquei bem até agora. It's the light of day that shows me how. É a luz do dia que me mostra como. And when the night falls, loneliness calls. E quando a noite cai, a solidão chama. E aí temos o refrão. Oh, I wanna dance with somebody. Eu quero dançar com alguém. I wanna feel the heat with somebody. Eu quero sentir o calor com alguém. Yeah, I wanna dance with somebody. Sim, eu quero dançar com alguém. With somebody who loves me. Com alguém que me ame. Ou seja, não quero dançar com qualquer pessoa. Quero dançar com alguém que me ame. Então, essa pessoa aqui está procurando um amor verdadeiro, um relacionamento duradouro. I've been in love and lost my senses. Eu já me apaixonei e perdi meus sentidos. Spinning through the town. Rodando pela cidade, girando pela cidade. Sooner or later, the fever ends. Mais cedo ou mais tarde, a febre acaba, aquela febre do amor. And I wind up feeling down. E eu termino me sentindo para baixo, ou eu acabo me sentindo para baixo. A gente vai ver mais sobre esse wind up na parte 2, que é um phrasal verb muito interessante. I need a man who'll take a chance. Eu preciso de um homem que se arrisque. To take a chance é você assumir um risco, se arriscar. On a love that burns hot enough to last. Em um amor que seja quente o suficiente para durar. Lembra que ela disse que a febre logo acabava? Né? Então ela quer um amor duradouro. So when the night falls, então, quando a noite cai, my lonely heart calls. Meu coração solitário chama.
E aí volta no refrão, I wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody. E aí depois a gente tem repetições dessas estrofes que já foram. E no finalzinho a gente tem algumas frases, somebody who, que seria alguém que, somebody who loves me, alguém que me ame. Ou então, don't you wanna dance with me, baby? Você não quer dançar comigo, querido ou amor? Say you wanna dance, diga que você quer dançar. Aí volta naquela frase with somebody who loves me, com alguém que me ame, e aí fica perguntando, don't you wanna dance? Say you wanna dance? Dance with me, ok? E se você já tinha nascido em 1987, quando foi lançada essa música, com certeza você já ouviu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, uma canção que foi um super sucesso na carreira de Whitney Houston. E olha só que curioso, essa música ela já foi gravada de algumas formas diferentes, mas essa versão que a Whitney gravou, ela ficou realmente muito dançante. Logo, na hora de fazer o clipe, eles focaram realmente na dança. Só que a Whitney Houston não era uma cantora que sabia dançar, que sabia fazer passos de dança, coreografias. Então, o diretor do clipe precisou bolar estratégias para fazer o videoclipe funcionar. E aí, o que é que eles conseguiram fazer? Contrataram dançarinos profissionais para fazer a parte da dança mesmo, coreografada, e limitaram bastante os movimentos da Whitney Houston. Então, se você assistir ao clipe agora sabendo dessa informação, você consegue perceber que ela está ou mais paradinha, ou fazendo passos bem pequenininhos, enquanto os dançarinos estão fazendo ali a parte da dança profissional para valer. E eu acho essa curiosidade interessante de contar aqui para vocês, porque para a gente perceber que todo mundo tem limitações. Não importa o quão gigante alguém seja, e Whitney Houston era realmente gigante no canto, a gente não tem o que falar dela de negativo, né? De Whitney cantando sempre arrepiando a gente, empolgando a gente, mas você vê, tinha essa limitação da dança, né? Então, diferentes pessoas em diferentes áreas que brilham nas suas áreas, certamente têm limitações e vão buscar maneiras e estratégias de lidar com elas. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pela seguinte frase, I've done alright up to now. Eu fiquei bem até agora. Você percebe que a gente não tem uma tradução literal aí nesse começo. I've done alright, eu fiquei bem. Porque se a gente fosse traduzir I've done, seria o quê? Eu fiz, né? Eu fiz bem até agora. Só que em inglês é muito comum você usar to do well, to do alright, para dizer que você está bem, ok? That you are well. Sabendo disso, então, como é uma das possibilidades de você perguntar como alguém vai? Como vai você? Como você está? Como você está passando? How are you doing? How are you doing? Ok? Inclusive, é muito interessante que o Google, lá nos primórdios do Google Tradutor, não tinha essa informação. Então, se você colocasse lá no Google Tradutor, How are you doing? Ele traduzia como você está fazendo. Então, era comum a gente receber algum e-mail, alguma comunicação que tinha passado pelo Google Tradutor e a gente de cara reconhecia, porque ao invés de estar lá, como você vai? Como é que você está? Vinha lá, como você está fazendo? Aí você já sabia que aquilo tinha sido escrito em inglês, how are you doing? E o Google Tradutor não tinha ainda essa informação de que essa era uma possibilidade de perguntar como alguém vai, ok? E já como um conteúdo extra, aqui ampliando essa janela, também é comum perguntar how do you do? Ao invés de how are you doing, how do you do? Tá? How do you do? O how do you do é um pouquinho mais formal, a gente encontra com mais frequência em ambientes empresariais, então no business English é muito comum a gente ver esse how do you do, ok? E com relação à resposta, aí é muito engraçado, mas é igual em português. Nem sempre há uma resposta. Não acontece em português de você encontrar com alguém, oi, tudo bem? Tudo bem? Os dois perguntam e ninguém responde. Pois é, isso também acontece em inglês. Então, às vezes, how do you do? How do you do? Tipo, você aperta a mão ali da pessoa naquele ambiente formal, os dois perguntam how do you do, ninguém responde e vida que segue, né? Aí você vai ter que testar. Tipo, se a pessoa apertar sua mão, né, falar aquele how do you do e já estiver virando pro lado, você não vai atrás da pessoa, né, seguir a pessoa para falar I'm fine, thanks, né? Não precisa. Agora, se você vê que a pessoa fala um how do you do e está esperando uma resposta, então você responde e aí a resposta pode ser I'm fine, I'm good, I'm doing very well, thank you, sempre agradeça e, claro, devolva a pergunta. Um simples and you já resolve, alright?
E nessa mesma frase, vamos dar uma olhadinha agora lá no final. I've done all right up to now. Eu fiquei bem até agora. Então, esse up to aí é muito bacana para você expandir seu vocabulário. Você provavelmente já conhece until, com essa ideia de até, mas você agora tem essa nova opção aí, que é o up to. E o up to tanto pode ser usado no até agora, até a semana que vem, como também um limite de capacidade, por exemplo, de pessoas, até 200 pessoas, for example, alright? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Se você acompanhou minha retrospectiva de 2024, você sabe que eu fiz o primeiro cruzeiro. Eu e a Arley fizemos para comemorar nossos 19 anos de casamento e 25 anos juntos. Vamos imaginar, claro que depende do navio, mas eu vou colocar aqui um navio que pode receber 2.000 passageiros, alright? Como é que você diria então? Nós podemos receber até 2.000 passageiros a bordo. Nós podemos receber até 2.000 passageiros a bordo. E esse receber aqui, eu pensei em inglês com aquele verbo que não existe em português, o anfitriar, né? Esse verbo não existe em português, mas eu uso ele aqui, né? A gente inventa ele, porque ele é perfeito para essa ideia de você ser um anfitrião, de receber alguém, né? Na sua casa, naquele espaço. Então, o navio pode receber, anfitriar, até 2.000 passageiros a bordo. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking. We can host up to 2,000 passengers on board. Okay, we can host up to 2,000 passengers on board. Caso você tenha pensado, por exemplo, we can take up to 2,000 passengers, também estaria ok, né? Esse podemos receber. E até mesmo o cognato receive. We can receive up to 2,000 passengers on board. Ou ainda we can have. Nós podemos ter, alright? We can have up to 2,000 passengers on board. Então, todos esses verbos aí são possíveis para essa ideia de capacidade, ok? De se ter, de se receber, até 2.000 passageiros a bordo. Aliás, comenta aí embaixo para mim se você curtiu o vídeo da retrospectiva, que foi um vídeo 100% em inglês, e se você gostaria de mais vídeos assim, inclusive sobre o cruzeiro, que a gente visitou 5 países. É claro que a gente tem uma porção de fotos e vídeos de cada um deles, muita coisa para compartilhar e para contar para vocês. Então, se você gostaria de mais desse tipo de conteúdo aqui no canal, comenta aí embaixo para eu ficar sabendo. Seguindo, vamos para a frase How to chase my blues away, como espantar minha tristeza. Então a gente já começa com aquela revisão da palavra blues, significando tristeza, tá? Que é muito comum, né? A palavra blues tanto significa, claro, o tipo de música, blues, que é um gênero musical, mas também a tristeza, esse comportamento mais para baixo, mais tristinho, tá bem? E esse phrasal verb, to chase away, espantar, é muito interessante. Pensa só nessas palavras, né? Chase e away. O que é que significa chase? Você perseguir, correr atrás. Só que away é o quê? Para longe. Não é? Então, to chase away é como se você fosse atrás de alguma coisa para mandar aquilo embora. É o que a gente faz quando a gente quer espantar alguma coisa, afugentar alguma coisa. Aqui na letra da música, a gente tem isso num contexto mais figurado, porque a gente está falando de espantar o quê? Um sentimento, né? Espantar ali a tristeza. Mas no dia a dia, você, por exemplo, espanta mosquitos, não é verdade? Então, quando a gente fala de espantar insetos, de espantar bichos, a gente pode usar, sim, esse phrasal verb. Inclusive, eu encontrei uma chamada para um artigo num site cujo título era 5 dicas para espantar mosquitos. 5 dicas para espantar mosquitos. How would you say that in English? Speaking out loud to practice your speaking. 5 tips to chase mosquitoes away. 5 tips to chase mosquitoes away. E se você pensou 5 tips to chase away mosquitoes, será que tá certo? Yes, ok? Aqui você tem as duas possibilidades. Você tanto pode dizer 5 tips to chase mosquitoes away, ou seja, fazendo um sanduíche ali, né? Chase e away são as fatias de pão e o mosquito é o recheio, né? Que tá ali no meio. Chase, até me confundi. Chase mosquitoes away. Ou então deixar o phrasal verb juntinho, chase away mosquitoes. Alright? Agora, se nós já estivéssemos conversando sobre mosquitos e aí eu não quisesse usar a palavra mosquitos na minha frase e eu quisesse dizer simplesmente 5 dicas para espantá-los, eu teria apenas uma alternativa.
Qual seria ela? O que é que você acha? Que eu faço o sanduíche e coloco o them ali no meio? Ou eu deixo chase away junto e coloco them no final? O sanduíche é que é a resposta certa. Então, nesse caso, ficaria 5 tips to chase them away. Them, eles, que seriam os mosquitos, né? Em português funciona um pouquinho diferente, a gente coloca espantá-los. Em inglês, a gente coloca esse them no meio aí do sanduíche, entre o verbo e a preposição. Alright? 5 tips to chase them away. E a gente termina essa parte 2 com mais um phrasal verb muito interessante, wind up. Olha só, I wind up feeling down. E eu termino me sentindo para baixo, eu acabo me sentindo para baixo. Então, to wind up é acabar, terminar, se referindo ao desfecho de uma situação, né? Como é que eu saio daquela situação? Geralmente uma situação negativa. Alright? Então, I wind up feeling down. Atenção para a pronúncia desse verbo wind, porque a palavra se escreve exatamente igual a wind, vento, W-I-N-D. Só que o vento a gente pronuncia wind. E esse verbo aqui, wind. Alright? I wind up feeling down. Imagina que você tem um amigo que está num relacionamento duradouro, tá? Como esse aqui que a pessoa da música está procurando, né? Só que esse seu amigo tá fazendo besteira. E aí você tá lá pensando com os seus botões e você pensa, se ele continuar fazendo isso, ele vai acabar sozinho. Se ele continuar fazendo isso, ele vai acabar sozinho. How would you say or think that in English? If he keeps doing that, he's going to wind up alone, okay? If he keeps doing that, he's going to wind up alone. Inclusive, eu aproveito para te lembrar disso, para reforçar essa ideia que são muitos phrasal verbs em inglês e o melhor é sempre você ir aprendendo no contexto das coisas. Então, conforme você está estudando uma música, assistindo a uma série, a um filme, aprendendo um texto, lendo um livro, os phrasal verbs que forem aparecendo ali, você vai colocando no seu repertório, no seu vocabulário. E isso é muito melhor do que você baixar aí da internet uma lista de phrasal verbs sem contexto e ficar tentando memorizar aquelas informações soltas que não vão se relacionar com uma história, né, com outras coisas que vão ali, ó, fazer sinapses na sua cabeça e ativar sua memória. E, gente, essa dica não vale só para phrasal verbs, vale para vocabulário em geral, tá? Sempre busque aprender em contexto. Muitas pessoas, inclusive, que dizem assim, mas a minha memória é muito ruim, a minha dificuldade para aprender inglês é porque a minha memória é ruim. Frequentemente, são pessoas que tentaram aprender, por exemplo, com dicionário, né? Tentando memorizar dicionário, fazendo listas de palavras tiradas de dicionário ou de listas de sites, e essa é uma forma quase que garantida para você não memorizar, porque realmente você não cria conexões, não é? Então é sempre muito bacana quando você for aprender uma palavra nova, uma expressão nova, pode ser uma frase completa ou uma palavra só, que aquilo saia de algum lugar, de alguma situação que você de fato está vendo, está percebendo, está experimentando. Então, como eu falei, pode ser um livro, uma série, um filme, uma música, mas aquilo ali vai estar rodeado de significado, tem todo um contexto de onde aquela palavra saiu, e aí quando você tentar lembrar, por exemplo, você quer tentar lembrar daquela palavra, às vezes você não lembra primeiro da palavra, mas você lembra de onde você viu. Eu vi naquela música, peraí. Aí você canta o refrão e lembra da palavra. Então, eu vi naquele filme, aí você, né, relembra da cena e lembra da palavra. Então, essa é uma estratégia muito bacana para você aplicar e, inclusive, se você busca estudar inglês do jeito certo, do jeito que funciona, para você parar de perder tempo, por exemplo, estudando com listas da internet ou parar de perder tempo só ouvindo antes de começar a falar e depois, infelizmente, experienciar uma grande dificuldade para se comunicar oralmente em inglês, eu te convido a conhecer o meu curso de inglês passo a passo e muito bem estruturado, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Nele você vai, por exemplo, falar inglês desde a primeira aula. Afinal, o speaking a gente desenvolve praticando. Você também vai aprender técnicas de estudo muito poderosas para cada habilidade. Então, se você tem uma dificuldade específica no listening ou no speaking, como é o caso de muita gente, ou para memorizar vocabulário, tudo isso você vai ter técnicas específicas para te ajudar no seu estudo do dia a dia. Além disso, você vai ter a mim, Teacher Milena, te acompanhando durante todo o processo, não só tirando as suas dúvidas, mas dando feedback personalizado nas suas atividades, que você vai mandar para mim em vídeo, ok? Que eu quero ver e ouvir você falando inglês, além, é claro, de participar das nossas aulas ao vivo no Zoom.
Tudo isso com garantia incondicional de 30 dias. Para saber mais e já entrar na lista de espera para a próxima turma, visite www.intensivo.teachermilena.com. Let's move on to part 3 to get you singing this song. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me bem bonito. Começando então, clock strikes upon the hour. Aqui nós temos então aquela terminação de hour que não enrola a língua hour, que a gente já viu aqui várias vezes na série. O seguinte, no inglês falado, isso é mais comum para o inglês britânico, né? Hour ao invés de hour. Mas em canções é muito comum, independente aí da nacionalidade do cantor, palavras que terminam em R não dá essa enroladinha na língua para não alterar muito a nota. Então, hour soa diferente de hour, e aí você tem efeitos diferentes que você pode colocar na voz, tá? E claro, não esqueçamos que essa palavra hour ou hour é uma das exceções aí em que a letra H não é pronunciada. Geralmente a letra H em inglês tem aquele som ha, tanto que o Papai Noel diz ho, 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 né? Estamos aí ainda com o Natal na cabeça, ho, 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 H-O, H-O, H-O. Então, geralmente, quando a letra H em inglês vem antes de uma vogal, ela vai ter esse som ha, mas a palavra hour é uma exceção, tá? Que a gente tem realmente o H mudo. Então, clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Fade, o E final não é pronunciado, você para no D, que pode aparecer mais, menos ou nada. Então, poderia ser fade or fade, tá? Você encosta a língua no céu da boca e já interrompe o som. Still enough time to figure out. Aqui eu pintei tanto enough quanto figure, porque são duas palavras que soam bem diferentes do que está escrito ali, né? Então, enough é N-O-U-G-H, mas o som é enough, com som de F mesmo no final, tá? Enough. Figure, F-I-G-U-R-E. Como ela quase que parece uma palavra escrita em português, né? Provavelmente, se você estiver começando agora, você vai já ouvir ali mentalmente, não figure. Então, cuidado aí que a pronúncia é figure, ok? Então, still enough time to figure out how to chase my blues away. Aqui perceba que a gente tem how to com how to chase, tá? How to chase my blues away. I've done all right up to now. Então, all right, de novo aí, all right up to now, it's the light of day that shows me how. Light of. It's the light. Pintei esse F de of aí, para você lembrar que ele vai ter som de V, tá? E o O também não é O, né? É of, tá? It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Nessa palavra loneliness, é muito importante que você esqueça completamente dessa letra E, tá? Pensa em lone, parando no N e já segue para liness, ok? Loneliness calls. Let's practice. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up to now. It's the light of day that shows me how. And when the light falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. E aí seguimos para o refrão, no qual você hoje, se ainda não sabe pronunciar a palavra somebody, vai aprender, porque ela vai repetir 8 vezes no refrão, ok? Até me lembrei daquele meme da internet do curso de inglês para iniciantes, que aparece o bode, né? O animal, o bode, e aí tem bode e depois some bode, né? E o bode sumiu. Representando aí, né, fazendo uma brincadeira com a pronúncia errada da palavra somebody, né? Porque se você for ler da forma como a palavra se apresenta ali na escrita, sem um conhecimento da fonética do inglês, você provavelmente falaria some bode, right? But não é para mandar o bode sumir. So what we want here is somebody.
Tá? Então, olha, primeira linha ali, oh, I wanna dance with somebody, somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody who loves me. Loves, atenção, para você não pronunciar a letra E, não é loves, tá? E não é lo também, é loves me. Loves, do V você vai pro S, tá? Loves me. Let's practice. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody who loves me. E aí repete mais uma vez. E depois, I've been in love and lost my senses spinning through the town. Aqui não tem muito mistério, né? Sooner or later, aqui é interessante que ela deixa o T marcadinho mesmo. Sooner or later, the fever ends and I wind up feeling down. Olha, marquei aqui de verde para você lembrar que aqui não é wind, e sim wind. Alright? So, and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance. Aqui é bem interessante reparar como ela marca, né, ritmicamente essas sílabas. Então, I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. Então, hot enough com rarará na ligação desse T e lembra da pronúncia dessa palavra enough, é N-O-U-G-H, enough, tá? To last. So when the night falls, aqui você percebe que a gente não escuta o T, né? Night falls, ok? My lonely heart calls. A mesma coisa aqui no T de heart, sempre lembrando que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada. Alright? So let's practice. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. Woo! Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda. E essa foi a primeiríssima aula de 2025 aqui na série Aprenda Inglês com a música I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Super sucesso na voz dessa divíssima, diva maravilhosa, Whitney Houston. E para você continuar estudando ao longo da semana, não esquece de baixar o seu PDF gratuitamente. É só fazer o seu cadastro lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Lembrando também que esse projeto, que é 100% gratuito, conta com a sua colaboração para permanecer no ar. Afinal, é claro que além da gente passar muitas horas produzindo todo esse material para vocês, a gente também tem custos associados. Então, se você quiser, você pode ser um super colaborador ou uma super colaboradora fazendo um Pix de qualquer valor. Então, deve estar aparecendo um QR Code na sua tela ou a chave Pix, que é o e-mail hello@teachermilena.com, ok? Então, você já vai ali agora, ó, já tira o print aí, já faz o Pix de qualquer valor, ok? R$5, R$500, R$1.000, R$2, whatever. O quanto você puder contribuir vai ser muito bem recebido, ok? É com muita gratidão que a gente recebe as contribuições de vocês para manter no ar esse projeto gratuito de educação há mais de 8 anos. Antes de ir embora, é claro que eu preciso te lembrar de deixar seu like aí, se você ainda não tiver deixado, ok? Isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Aliás, quanto mais interação você tiver com esse conteúdo, mais o YouTube entende que ele é um conteúdo interessante e que merece ser compartilhado. Então, curte, compartilha, comenta. Dessa forma, você ajuda a espalhar a série Aprenda Inglês com Música por aí. E como essa é a primeira aula do ano, é claro que eu encerro te desejando um excelente 2025. Um grande beijo, te vejo na próxima aula. E agora, let's sing! Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up to now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls,
loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance. I want a love that burns hard enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who